Muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Olhar de Lince. Comigo estão Pedro Cabrita e Pedro Filipe, prontos para fazerem a análise sobre os destaques da semana. Hoje iremos analisar o lapso detectado pelos serviços da Presidência na lei da limitação de mandatos e os cálculos errados de Vítor Gaspar. Mas primeiro vamos até aos protestos que decorreram na semana passada e que foram marcados pela canção Grândola Vila Morena, entoada pelos manifestantes. Pedro Cabrita, muito bom dia. O Primeiro-Ministro foi o primeiro visado neste tipo de protestos. Na semana passada, a fava calhou a Paulo Macedo, a Miguel Macedo e por duas vezes a Miguel Relvas. Que comentário fazes à propagação desta forma especial dos manifestantes receberem os governantes? O primeiro comentário que eu faço é que Miguel Relvas está na frente. Portanto, ganhou. Já tem está a ganhar 2-1 aos outros membros do governo. Ainda não acabou. Eu acho que isto é um fenómeno, tipo aquele fenómeno do Gangnam Style e outros que aparecem. Agora está na moda, cada membro do governo que vem falar em público, agora pegou na moda fazerem este tipo de intervenções. Já há uns programas atrás eu tinha dito que isto para mim é uma boa política. Eu prefiro isto do que, por exemplo, as manifestações dos gregos que andam a partir vidros de montras, de comerciantes que não têm nada a ver com a situação, ou andam a incendiar carros de pessoas que se calhar também têm dívidas ao banco, etc. Portanto, isto é um tipo de intervenção pública que não condeno. A única coisa que nesta situação se podia ter alguma análise era aquilo que se alegou da falta de liberdade de expressão por parte do Ministro. Quer dizer, Miguel Relvas está na frente dos outros membros do Governo, mas também está na frente porque foi o único que se levantou e que se foi embora. Portanto, eu não vi os outros Ministros a abandonarem as salas e a fazer um bocadinho aquele ar de vítima como Miguel Relvas fez, e que eu acho que não abona nada a favor do Ministro da Presidência, de Assuntos Parlamentares. E depois também aquele ar irónico, aquele ar de e tal, vou cantar também com vocês. Aquilo tudo é um bocadinho repugna-me, acho que é um bocadinho política brejeira. Já lá vamos aí a esse caso específico de Miguel Relvas. Pedro Filipe, bom dia. Até agora, qual destes ministros é que ficou mais grandulado? Bom dia. O que ficou mais grandulado foi Miguel Relvas, quer pelo número de grândulas que recebeu, não é? Vai à frente, lidera a matilha com duas grândulas à cabeça, e porque foi o pior que reagiu, como disse o Pedro, foi o que reagiu pior. Aquele incidente nos 20 anos da TVI não me fazem sentido. As grândulas teriam acabado, ele teria continuado, como aconteceu com todos os outros ministros. Houve ali uma tentativa de vitimização, um aproveitamento político da situação por parte de Miguel Relvas, que levou a ter depois uma situação também pouco ortodoxa com o José Viegas? José Alberto Carvalho, obrigado. O José Alberto Carvalho a tentar calar os manifestantes e a pedir aos manifestantes para se calarem, para que o ministro pudesse falar, que obviamente só intensificou ainda mais e acicatou ainda mais os ânimos, e depois acaba com o Miguel Relvas a abandonar e a não falar, mas aquilo foi uma escolha. Mas Pedro Cabrita, o modo como o direito aos protestos foi exercido pelos manifestantes, no caso aqui de Miguel Relvas, quer no ISCTE, quer no Clube dos Pensadores, extravasou os limites desse direito? Não extravasou nada, nem percebo. Faz-me confusão como é que o nosso país tem coisas do arco da velha. Nós temos outros países ao nosso lado. Ainda este fim de semana em Espanha incendiavam carros, partiam montras, um forró-bodó de intervenção pública, e nós estamos aqui chateados. Ou o povo português, mas os comentadores, onde eu não me incluo, estão aqui chateados com a falta de liberdade dos ministros. Mas o ministro a seguir pode ter uma conferência de imprensa, se for preciso, e fala aos jornalistas à saída do edifício. Isto é ridículo, não faz sentido nenhum. Quer dizer, mal teria o nosso país se isto fosse... Se fosse, bem teríamos se isto fosse apenas o tipo de intervenção pública que os manifestantes fazem. Cantar. Eu, se fosse político, ficava contente. Não, eu acho que o que os políticos tentam sempre fazer é condicionar todo e qualquer tipo de manifestação contra o seu comportamento. Ou seja, se a manifestação é na rua, é mau. Se é uma greve, é mau porque... Mas atenção, não foram os ministros que vieram dizer nada. São depois os partidos, são toda a gente ali à volta, não são os ministros. Mas são alguns da oposição que manifestaram alguma preocupação pela violação do direito à palavra. Não tem mal nenhum. Mal tem o sapato que o George Bush levou
uma vez na cabeça, ou desviou-se, por acaso teve bons reflexos, ou então o homólogo do BPN na Irlanda, o presidente do BPN irlandês, que levou com um ovo que o manifestante já tinha guardado há longos meses em casa, um ovo, o chamado ovo podre, e ele levou com o ovo podre. Isso é que é um bocadinho mais chato, não é? Se calhar, se tivesse levado com uma lasanha, tinha levado com um cavalo em cima. Exatamente. Tinha sido ainda mais chato. Era um coice que até andava de lado. Não, acho que isto não tem... Não, mas era como eu estava a dizer. Acho que é uma tentativa de condicionar e pressionar para qualquer tipo de manifestação seja mal vista pela sociedade. Não faz sentido. Então não houve aqui nenhuma colisão com a liberdade de expressão ou com o direito dos ministros a participar nos eventos. Por amor de Deus, mas o direito do ministro a participar no evento foi posto em causa. Porque meia dúzia de pessoas cantaram um grande La Vila Morena. Ele não pôde prosseguir. Não, ele pôde prosseguir. Ele escolheu não prosseguir. Exatamente. Belo cor que houve aqui. Segundo a vossa opinião, ele tinha todas as condições para prosseguir. Bem, não tinha as excelentes condições, mas isso faz parte da política. Na minha opinião, ele já nem sequer tem condições para governar, quanto mais para prosseguir. Dizer, se ele escolhe prosseguir a governar, aqui os manifestantes que interromperam o ministro dos Assuntos Parlamentares pediram a sua demissão, chamaram-lhe gatuno, ou seja, enxovalharam-no. É legítimo aqui este sentimento de desrespeito e desprezo das pessoas em relação a Miguel Galvez? Vamos lá ver uma coisa, eu vou ser concreto. Aqui o problema é, depois da chatice em que se meteu o ministro relativamente ao curso que tirou e que não tirou e da faculdade, quem é que se lembrou, quem é que foi o iluminado de ir para uma universidade? De se lembrar de ir para uma faculdade? Calma, comentar o futuro do jornalismo quando ele há uns meses atrás ameaçou uma jornalista e teve um problema com o sindicato, não é o sindicato, mas com a instituição que rege os jornalistas. Eu não percebo. Quem é que está à frente do governo? É ele próprio. Pois esse é o problema. Quem é que está à frente da estratégia de governo e que não pensa que se calhar mandar o Miguel Galvez para uma faculdade falar sobre jornalismo não é uma boa política? Eu já não creio que seja... Mas quem o convidou... na opinião de quem o convidou, achava que ele seria uma mais-valia. Não, mas é uma mais-valia porque é um ministro que tutela a área. Eu percebo a TVI. Eu faço 20 anos, vou fazer palestras sobre a minha área, que é a comunicação social. O ministro que tutela a área e que diz que vai agora a privatizar a RTP, é óbvio que é quem eu tenho que convidar. Mesmo depois das polémicas todas. Mas é quem eu tenho que... É o responsável máximo ministerial por aquela pasta. É quem eu tenho que convidar. Pedro, a questão diversa é... Politicamente tu podes rejeitar e mandar o secretário de Estado, por exemplo. Quer dizer, há sempre maneiras e maneiras de dar a volta a isto, não é? Muitas vezes os ministros têm 100 convites para ir a montes de sítios e recusam. Há maneiras de dar a volta a isto, quer dizer, Miguel Galvez ir a uma faculdade e falar sobre jornalismo é estar a meter o pé na argola, não é? Hoje em dia, eu creio sinceramente que Miguel Galvez vai ser um problema independentemente do que quer que faça. A popularidade de um ministro nunca deve ter sido tão baixa. Desde que o governo tomou posse, regularmente assistimos a escândalos com Miguel Galvez. Foi da jornalista, foi da licenciatura, é o da RTP, quando devia ser a privatização da TAP, que eu também estava envolvido. Sempre, é constantemente a mesma cara a ser associada a escândalos diversos e a condutas menos claras e menos dignas. Porque ele é realmente quem manda no governo. Se formos a ver, não é? Mantém-se sempre um ministro. E depois a culpa é dos manifestantes. Pelo amor de Deus. Bom, na semana passada, os serviços da Presidência da República detectaram um erro na publicação da Lei de Limitação de Mandatos com a troca de um de por um da. Pedro Filipe, estamos a falar de uma lei que foi publicada em 2005 e que, apesar de ter apenas 2 artigos, a sua leitura já deu água pela barba. Afinal de contas, ao fim de 8 anos, descobre-se que o problema da lei está num erro de sobreposições. Que leitura é que fazes sobre esta situação? Esse é daqueles erros que foram detectados numa altura muito oportuna, não é? É um erro que é detectado numa altura muito oportuna. Finalmente, ou seja, 2005, estamos em 2013, e pela primeira vez alguém na Presidência da República olha para a lei e vê, ei, o que é que nós escrevemos para aqui? Está tudo trocado. Por acaso não foram eles que escreveram, não é? Mas pronto. Mas promulgaram, que as leis têm que ser promulgadas. Eu parto do pressuposto que eles as leem. Parto do pressuposto que eles as leem. O Presidente era o mesmo. O Governo era o outro, mas o Presidente era o mesmo. E agora, dá algum jeito, não é? Porque eu lembro que Cavaco Silva, quando se candidatou, devolveu o cartão de militante do PSD, dizendo que era agora imparcial,
Mas agora deu algum jeito a várias figuras próximas desse partido, que é o que está a fazer mais pressão para que a lei seja interpretada com esta nova interpretação, que agora sim ninguém tem dúvidas que é isto. Ele e o PCP, portanto é uma coisa nova. Alguma vez nunca tinha visto na Assembleia. É uma coligação da República. maravilhosa. Exatamente. Pedro PCP Cabrita, é o vodka laranja. Vamos chamar-lhe vodka laranja. foi aqui um copy-paste mal feito? Não, é assim. Aqui o problema foi... Isto estava a dar um bocadinho de problemas a um partido e também ao PCP também, mas o PCP não tem tanta vantagem de comandar este tipo de coisas, porque não tem ninguém no poder mesmo. E se calhar agora foram mesmo ler a lei para ver se conseguiam arranjar alguma maneira de justificar o injustificável, e lá conseguiram. Portanto, em vez de estar um de um da, Mas eles não justificaram o injustificável. Justificaram Isto é uma marosca, claramente uma marosca à portuguesa. É, mas como já... enganámos-nos. Enganámos. Como já prescreveu portanto, a altura de poder mudar Sim, a já lei, não podem. aquilo fica, quer dizer, é aquela coisa, fica em águas de bacalhau. Eu agora nem estou a perceber é como é que o tribunal, isto aqui é uma pressão sobre o tribunal, porque numa altura em que o tribunal está a decidir sobre uma lei, agora é que a Presidência da República se vem lembrar Que se enganou. não é? E isto, eu não sei como é que os juízes vão analisar isto. Mas é um problema mais, complicado. outra coisa que aqui me faz também alguma confusão é que eu lembro-me quando estudámos Direito, que dá aquela coisa que é o elemento teleológico da lei. Porque quando esta lei foi discutida, o objetivo era claro, que foi na altura o PS que a propôs, era que um autarca não pudesse fazer mais. 3 mandatos. Ponto. E não era numa Câmara, era não pudesse fazer mais. Não, isso não ficou bem delineado. Não, isso ficou delineado e esse era o objetivo. Não ficou na altura, não ficou. Porque se quisessem delinear isso, tinham feito uma lei mais concreta e objetiva. Tinham posto um dano. Quer dizer, numa lei, a Assembleia da República faz leis com 1001 artigos que às vezes não servem para nada. Mas nesta lei não. Esta lei foi aquela lei... Foi concisa, sucinta. A lei dieta. Tinham um X palavras para escrever. Não faz sentido nenhum e eu acho que... Eu não quero acreditar que isto tenha sido feito de propósito. É o limite. É o meu limite é pensar isso. Mas nem quero chegar aí. Que foi mesmo um erro? Acho que é falta de competência. Vamos ver. Na Comissão de Orçamento e Finanças, realizada na passada quarta-feira, o Ministro das Finanças afirmou que irá rever em baixa as projeções macroeconómicas para 2013 devido à existência de uma recessão no país maior do que a que foi calculada em 2012. Pedro Cabrita, no ano passado Portugal teve 3 orçamentos de Estado. Este ano anunciámos a março e já vamos a caminho do segundo Orçamento de Estado. Agora, fruto das previsões não se encontrarem adequadas à realidade, Vítor Gaspar enganou-se nas suas contas para o dobro. Não são erros a mais para o Ministro das Finanças? É o terceiro tema cómico do programa de hoje. Não. Este orçamento durou 50 dias. Portanto, é mais ou menos... Eu quando compro aquelas lasanhas também que vêm de cavalo, também duram mais ou menos 50... Se calhar duram 50 dias. Porque como é carne de cavalo, se calhar dura mais. Este orçamento durou 50 dias? Mais ou menos. Portanto, 50 dias não há problema. E o Ministro enganou-se apenas num ponto percentual, sendo que a previsão era 2. Portanto, apenas foi 1. Quer dizer, não tem problema. É tal história do partir uma perna ou partir 2. Quer dizer, não... É aquela previsão que eu tinha feito. Estas previsões são muito boas. Às vezes acho que os ministros recorrem ali ao professor Chibanga. Só pode ser qualquer professor Chibanga que faz estas previsões, porque estão sempre a falhar. O FMI já vai dizer que falhou N vezes. O Ministério das Finanças falha N vezes. Mas que previsões são estas? E se vocês tivessem... Nem as previsões meteorológicas são tão imprecisas. Quem teve a oportunidade de ouvir a forma como ele disse que se enganou é espetacular. Com a arrogância espetacular. Não é arrogância. É uma pessoa que não estivesse bem dentro do assunto, que nem tinha percebido o que é que ele disse. Porque... Não foi um discurso direto. Não, obviamente não. Nada direto. Quer dizer, ele enganou-se, não foi num ponto percentual, ele enganou-se em metade da previsão. Isto é gravíssimo. Não é? E vem consecutivamente a enganar-se. Ou seja, a conclusão, mais uma vez, já andamos a dizer isto há montes de tempo, a política é errada. Porquê é que é errada? Porque tem resultados errados. E continuam, e a resposta do Primeiro-Ministro foi: não vamos mudar. Mas espera, a última vez que analisámos também um erro do FMI, tínhamos chegado à conclusão, lembram-se que aquele relatório tinha sido feito com pressupostos errados. Sim. Será que isto também não foi feito com pressupostos errados? Não sabemos. É quando uma previsão é feita com pressupostos errados, vai dar sempre um resultado errado. Nunca se sabe. É necessariamente... Nunca se sabe. A verdade é que as coisas estão piores. Aumentou o déficit. A população portuguesa está a pagar mais impostos. Eu pergunto E os resultados da execução orçamental vão ser desastrosos. Que vantagens é que esta política trouxe ao nosso país? Que vantagens? 0. Não percebo. 0.
Bom, esta semana o Olhar de Lince fica por aqui. Pedro Filipe e Pedro Cabrita, obrigado. Quanto a si, caro ouvinte, muito obrigado pela sua companhia. Se quiser, pode entrar em contacto connosco, já sabe. Escreva-nos para olhardelince.fm@gmail.com ou então visite a nossa página no Facebook. O Olhar de Lince tem a produção técnica de Paula Santos Silva e repete à quinta-feira às 19 horas. Continue ligado à melhor rádio, a Rádio Costa Douro, e tenham um bom dia.